Segundo dados recentes, a grande maioria das famílias brasileiras possui algum tipo de dívida. E isso levanta uma pergunta interessante. Por que algumas pessoas parecem trabalhar a vida inteira e continuam correndo atrás do dinheiro, enquanto outras conseguem construir estabilidade, patrimônio e tranquilidade financeira? Será que elas ganham muito mais? Nem sempre. Será que são mais inteligentes? Também não necessariamente. O que muitas vezes existe é algo muito mais simples: disciplina. E existe uma estratégia inspirada em princípios antigos da tradição judaica que gira em torno de um número curioso, o número 7. Não é fórmula mágica, não é promessa de enriquecimento rápido e também não é um segredo escondido. Mas existe um motivo para que poucas pessoas coloquem isso em prática. Porque quando você aprende a organizar o seu tempo, seus gastos e o seu dinheiro, acontece algo interessante. Você passa a depender menos de empréstimos, menos de cartão de crédito e menos do sistema financeiro. E isso muda completamente o jogo. Mas antes de conhecer essa regra, eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve a sensação de que trabalha o mês inteiro, recebe o salário e algumas semanas depois não sabe para onde o dinheiro foi? Se a resposta for sim, talvez o problema não seja quanto você ganha. Talvez seja a falta de uma estrutura. E é exatamente isso que a regra 777 tenta resolver. Primeiro 7. O erro de quem só trabalha. Quando as pessoas falam de dinheiro, normalmente pensam em salário, investimentos e contas, mas raramente falam sobre energia. E isso é um erro, porque dinheiro é consequência de decisões, e decisões dependem da qualidade da sua mente. Existe um princípio antigo registrado no livro de Êxodo, que diz: 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia será descanso. Muita gente olha para isso apenas como uma orientação religiosa, mas existe uma lógica extremamente prática por trás desse princípio. Quando uma pessoa trabalha sem parar por longos períodos, algo começa a acontecer. Ela perde clareza, fica mais impulsiva, começa a tomar decisões piores, fica mais ansiosa e muitas vezes passa a gastar mais justamente para compensar o desgaste emocional. Quantas pessoas chegam exaustas depois de uma semana pesada e acabam gastando dinheiro com coisas que nem estavam planejando comprar? Mais do que imaginam. O descanso não serve apenas para recuperar o corpo. Ele serve para proteger sua capacidade de tomar boas decisões. E boas decisões financeiras valem muito mais dinheiro ao longo da vida. Agora, é claro que existem momentos excepcionais. Às vezes acontece uma emergência, uma dívida séria, uma crise familiar, uma situação que exige esforço extraordinário. Nesses momentos, talvez seja necessário trabalhar todos os dias durante algum período, mas isso deve ser uma fase, não um estilo de vida permanente. Porque ninguém consegue construir riqueza de forma sustentável vivendo em modo de sobrevivência para sempre. E isso nos leva para o segundo 7. Segundo 7, a limpeza que quase ninguém faz. Existe uma tradição judaica chamada Shemitah. A cada 7 anos acontecia algo incomum. A terra descansava, as dívidas eram reorganizadas, o ciclo de acumulação desacelerava. Parece estranho para os padrões atuais, porque fomos ensinados que devemos sempre acumular mais bens, mais assinaturas, mais parcelas e mais compromissos. Mas esse princípio ensina algo poderoso. De tempos em tempos, você precisa parar e revisar sua vida financeira. Na prática moderna, isso significa fazer uma auditoria pessoal. A cada 7 semanas ou 7 meses, reserve um momento para analisar tudo. Assinaturas que você paga todo mês e não usa, aplicativos que paga e nem percebe, parcelamentos, gastos automáticos, pequenas despesas que foram entrando sem que você percebesse. O problema não é apenas gastar. O problema é continuar pagando por coisas que já não fazem mais sentido. E quando ninguém faz essa limpeza, acontece algo perigoso. O dinheiro começa a vazar por dezenas de pequenos furos invisíveis.
Separadamente, eles parecem pequenos. Juntos, podem representar centenas de reais todos os meses. E agora chegamos ao terceiro e mais importante set. Terceiro set. O set que muda o destino do dinheiro. Se o primeiro set protege sua mente e o segundo set protege seu orçamento, o terceiro set protege o seu futuro. Existe um princípio chamado Maaser. A ideia é simples. Antes de gastar qualquer coisa, você separa uma parte do que ganhou. No nosso exemplo, vamos usar 7%. Parece pouco, mas o impacto é enorme, porque a maioria das pessoas tenta guardar o que sobra, e quase nunca sobra. Primeiro vem as contas, depois os boletos, depois os imprevistos, depois os desejos, e quando o mês termina, não existe mais dinheiro para guardar. O método inverte essa lógica. Primeiro você guarda, depois você vive com o restante. Imagine alguém que recebe 3 mil por mês. 7% representam R$ 210. No momento em que o salário cai na conta, esses 210 são separados, sem negociação, sem desculpas, sem esperar sobrar. E aqui acontece algo interessante. Você cria um limite. E limite é uma das ferramentas financeiras mais poderosas que existem. Porque sem limite, o dinheiro desaparece silenciosamente. Você faz uma compra aqui, outra ali, pede um lanche, compra uma coisa desnecessária e quando você percebe, mais um ano passou sem nenhuma evolução financeira. E agora fica fácil entender a lógica da regra 777. O primeiro set protege sua capacidade de tomar decisões inteligentes. O segundo set elimina desperdícios que drenam seu dinheiro sem que você perceba. E o terceiro set cria o hábito que permite construir patrimônio ao longo dos anos. Nenhuma dessas etapas é revolucionária sozinha, mas juntas elas criam algo raro: estrutura. E muitas vezes não é falta de renda que destrói uma vida financeira, é a falta de estrutura. Porque pessoas disciplinadas conseguem avançar mesmo ganhando pouco, enquanto pessoas sem controle conseguem gastar tudo independentemente de quanto recebem. Por isso a pergunta que eu deixo para você é: qual desses 3 sets está faltando hoje na sua vida? Comenta aqui embaixo. Tempo, controle ou reserva? E se você gosta de conteúdo sobre finanças, patrimônio e liberdade financeira, deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo para ajudar você a tomar decisões mais inteligentes com o seu dinheiro. Até mais!